Muito bem, gente. Então, no influxo aí, sob a inspiração da Constituição Federal, que já havia apontado para um outro caminho para as relações informais, consideradas igualmente como família, ao lado do casamento, o Código Civil Brasileiro, em 2002, repete o conceito previsto na Constituição Federal e vem a reconhecer claramente, expressamente, a união estável como família, lá no artigo 1723, certo? Dizendo que deve ser considerada como instituição familiar a união informal entre homem e mulher, pública, contínua, duradoura e com objetivo de formar família. Artigo 1723 do Código Civil Brasileiro, que, como eu disse a vocês, não trouxe nenhuma grande novidade em relação, quando comparado com a Constituição Federal de 88, né? Mas expressou desta forma e expressando assim a sua percepção da união estável, nos dá os requisitos necessários para que a gente possa chamar uma união informal de união estável e de família, né? Porque se para o casamento a gente tem uma aferição muito mais objetiva e tranquila de saber se há ou não casamento, porque nós temos uma certidão de casamento, um registro público, a união estável não nos dá esta certeza tranquila e prévia assim. Então, sendo uma união informal, não submetida a nenhum registro público, a gente precisa preencher, digamos assim, que um checklist, uma quantidade mínima de requisitos entendidos indispensáveis para que a gente diga que aquela união não é um namoro, por exemplo. Né? Não é uma relação outra qualquer que não seria considerada como família. Para ser família, e como eu não tenho um registro público desta relação, eu precisarei verdadeiramente preencher alguns requisitos, e são os requisitos dados seja pela Constituição Federal, seja pelo Código Civil, que os repetiu, né, em 2002. Tá? Que requisitos são esses? E aí, no esforço pedagógico mesmo, à luz do que já acontece na doutrina brasileira, eu ponho aí para vocês, vocês estão vendo, duas ordens de requisitos. Um requisito subjetivo e alguns requisitos objetivos. Sem isso aí, a gente não vai ter o reconhecimento da união estável como família, tá certo? Não será uma união estável. O primeiro requisito perdão, deixa eu falar uma coisa a vocês. E como é que a gente vai aferir esses requisitos? De que modo a gente vai considerar existente uma união estável? Como família? Ora, não tem jeito, queridos. Não existe outro percurso, outro mecanismo para se reconhecer a experiência social de fato como família, senão através do crivo do judiciário. Esse é o ônus do bônus de se reconhecer a informalidade da família brasileira decorrente da união estável. Tem que seguir esse caminho e fazer esse esforço mesmo, não tem jeito. Né? Então, havendo a necessidade de se reconhecer uma entidade familiar como união estável, é preciso buscar-se o judiciário, que é o único segmento, né, no Estado democrático de direito, capaz de emitir esse juízo de valor, de fazer essa cognição, de emitir um parecer de conhecimento sobre aquele fenômeno, dizendo aqui tem preenchidos os requisitos legais. Porque eu não tenho procedimento habilitatório prévio à união estável como eu tenho ao casamento. Não há registro público. Então, se não há, eu preciso buscar realmente o judiciário. E é o que precisa acontecer. Normalmente, quando a união estável já está lá no final, né? Seja pelo evento morte ou pelo desfazimento daquela família, né? Por uma briga, enfim, cada um seguir o seu caminho, aí há de se propor uma ação que normalmente é chamada de reconhecimento e dissolução de união estável, seja pela morte ou pelo rompimento de fato daquele vínculo familiar. Então, lá ao final, porque só se pensa nisso quem vive em uma união de fato, como regra, lá no finalzinho dela mesmo, se propõe a ação e se vai buscar a instrução processual para preencher esses requisitos que estão aí e que vocês estão enxergando nesta gravação. Tá? O primeiro desses requisitos é um requisito que a gente pressupõe existir, mas que não será alvo de uma instrução probatória. Nenhuma testemunha, nenhuma declaração, depoimento pessoal das partes, fotografia, e-mail ou nenhum outro elemento vai ter o condão de idoneamente comprovar um requisito que eu nomeei aí para vocês como requisito subjetivo, ou seja, que tem a ver com afeto. Lembram-se que eu falei a vocês que a entidade familiar, que a instituição familiar perpassa por um ingredientezinho a mais, diferente das outras relações civis, o afeto, o amor. O mesmo amor que eu suponho existir entre marido e mulher, eu vou supor existir entre companheiros.
Prova-se isso? Não. Nós, lê do engano, pensarmos que o profissional do direito consegue provar o que reside no reduto íntimo e particular do coração humano, que é o amor, que é o afeto. Eu vou supor. E como é que eu vou supor que esse afeto existe? Depois de preenchidos todos os requisitos objetivos. Se eles estão presentes, eu suponho que vai existir o mesmo amor que eu encontre no casamento. Lá na união estável agora. O chamado affectio maritalis em latim, ou amor de marido e mulher, afeto de marido e mulher. É o mesmo que eu encontro lá na união estável, que só diverge do casamento porque não tem um papel passado. Mas eu tenho também um projeto de vida em comum. Uma comunhão plena de interesses, de vidas, tal como se supõe existir no casamento. E notem que isso nos é dito pela leitura do próprio artigo 1723 do Código Civil, gente, quando diz lá no finalzinho, né, é considerada família, união pública contínua, duradoura entre os indivíduos que estão reunidos desta forma, com o objetivo de constituir família. É a mesma percepção, então, com o objetivo de constituir família, que eu vou encontrar, que eu hei de considerar na união estável. Então, é isso, o amor de marido e mulher, que eu não provo matematicamente, mas que eu irei supor existir nesta realidade. Assim eu considero, então, o requisito subjetivo. O que eu vou provar verdadeiramente são os requisitos que estão aí como objetivos e que eu coloquei aí para vocês como 6. Diversidade de sexo, estabilidade, continuidade, publicidade, relação monogâmica e inexistência de impedimentos matrimoniais. Estes a gente vai provar através de uma ação, a de reconhecimento e dissolução da união estável, que vai tramitar, que vai permitir que as pessoas se posicionem, apresentem todo o material instrutório que possui, para que verdadeiramente tenham o aparato judicial, jurídico, né, de preservação da relação com união estável. Então a gente vai ver agora os requisitos objetivos para a constituição da instituição familiar considerada como união estável.